comigo! Sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje nós temos a honra de entrevistar duas pessoas muito especiais. Eu e a Ednélia vamos entrevistar o Dr. Bruno e a Vivi, a psicóloga. E o tema de hoje é suicídio, um tema bem peculiar, uma conversa bem difícil, porém dois profissionais de excelência para falar pra gente sobre esse tema. Sim, e para dar início a esse nosso bate-papo, Dr. Bruno, se apresente para nós. Vívia, nossa psicóloga, por favor, se apresente para nós. Olá, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, vocês estão aí junto conosco. Me chamo Bruno, né? Sou médico. Como especialização, tenho medicina de família, que nada mais é do que aquela área da medicina que é responsável por ver a pessoa por inteira. Né? A gente não é focado meramente na doença, mas sim nós somos focados na pessoa, né? No seu contexto total. Não focamos apenas na pressão, não focamos apenas na diabetes, nós nos preocupamos com você, preocupamos com a pessoa. E uma das pós-graduações que eu tenho é justamente um pouco falar sobre essa área, que é psiquiatria, para a gente poder acrescentar um pouquinho mais sobre esse debate tão bacana, essa conversa, na verdade, que vai nos ajudar bastante a entender um pouquinho sobre o que é o suicídio, como que nós temos um mecanismo de descobrir se uma pessoa está passando por esse momento tão difícil, tão vulnerável na vida dela. Doutor Bruno, é você daqui mesmo? Sou daqui mesmo, nascido e criado na nossa terra bonjesuense, né? Fui para fora para poder estudar, posteriormente fiz a minha residência também em Mato Grosso, e agora tem 2 anos, né, vai fazer no começo do ano que vem, que eu voltei aqui para nossa casa. Então nós somos privilegiados, então. Com certeza. Vivi, por favor. Boa tarde, eu falo um pouquinho baixo, mas vai dar certo. Ai, gente, travei. Não vou não, fala de novo. Peraí. Meu nome é Vivi, eu sou psicóloga, formada há 5 anos. Eu trabalho com a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental. Já atuei na rede pública na saúde. Atualmente estou atuando com aba, com crianças. E na minha clínica particular, atendendo todo o público da criança ao adulto, né? Estamos aqui para contribuir com a nossa experiência e dialogar um pouco sobre esse tema tão importante e necessário na sociedade. Sim, você é daqui mesmo? Eu estou aqui há 2 anos, né? Nós viemos do Tocantins. Seja bem-vinda, Bom Jesus. É nossa. Estamos aqui conhecendo o Bom Jesus e nos tornando bonjesuenses, né? É verdade, seja muito bem-vinda. O melhor lugar para se estar. E já começando sobre esse tema, falando de suicídio, eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre sinais. As pessoas, elas apresentam algum sinal ou não? Elas vão lá e cometem. Não é simplesmente uma virada de chave e falar assim, agora minha vida tá tranquila e amanhã eu vamos falar assim, tentativa, né, de suicídio, ou senão o êxito do autoextermínio, né? É todo um processo, tudo é construído. E a gente sempre fala o seguinte, que uma pessoa que teve, né, vamos falar assim, teve seu suicídio, cometeu o autoextermínio, ela sempre teve indício, ela sempre teve sinais que ela estava passando por um momento ruim, que ela teve uma fragilidade, e por conta do corre-corre, por conta da correria, por conta de muitas vezes, né, da nossa rotina doida, nós que não percebemos que aquela pessoa está dando sinal. Nós que não temos essa, vamos falar assim, sutileza, se assim posso falar, que aquela pessoa está passando por um momento vulnerável. Então, ela sempre dá sinal. Ela sempre nos mostra que ela está precisando de ajuda. Ela sempre mostra que, assim, não está dando certo. Algo está dando errado. Então, para ela chegar, na tentativa, pelo menos na tentativa, ou senão no êxito do suicídio, se você pegar as folhas anteriores desse capítulo, você vai ver que ela sim, deixou rastro, sim, que ela deu sinal, que sim, ela falou que precisava de ajuda. Às vezes não com palavra, mas pelo menos com gestos, com o seu dia a dia, ela mostrou que era necessária de uma intervenção. Então é esse processo, não acontece do dia para a noite, né? A pessoa, ela vive algumas coisas que levam ela a cometer isso, né? E como amigos, familiares podem ajudar, contribuir para que esse ato não aconteça? Primeiramente, realmente, quando um familiar, muitas das vezes, quando nós vemos esses tipos de caso, quando estamos presenciando ou atendendo uma pessoa que está com a ideação suicida, né, muitos familiares, não, mas ele nunca deu indícios de nada, nunca demonstrou ou se assustam por não perceber, né? Mas, como o doutor comentou, muitas vezes esses sinais são muito sutis. Uma mudança de hábito, uma desistência de relações sociais, de
interesses pessoais, isso tudo influencia muito nessa questão dessa nossa percepção, né? Então, como nós deveríamos agir, né, mediante esses sinais sutis ou às vezes até discrepantes? É porque realmente a sociedade, né, ligeira, na correria do dia a dia, trabalho, muitas outras questões que às vezes nós nos voltamos para os nossos próprios problemas, nós deixamos de nos comunicar com o outro. E isso afeta muito, né? Como o nome do próprio podcast, deixamos de falar com o outro, né? Deixamos de perguntar, fala comigo o que você está sentindo, fala comigo, fala para mim como eu posso te ajudar, né? Então, muito às vezes criticado ou apontado e pouco perguntado o que essa pessoa necessita, o que essa pessoa tá vendo qual o ponto de vista dela, né? Porque muito a gente fala, não, pode ser só uma brincadeira, ou não é sério. E muitas das vezes é muito sério e essa pessoa está vivenciando isso há muito tempo. Nós estávamos comentando hoje sobre essa questão da gente fazer alguma brincadeira e uma brincadeira sempre é um fundinho de verdade. Então, se na parte divertida isso é real, por que não levar a sério quando a pessoa muda o comportamento ou deixa algo no ar? Com certeza. E que as pessoas próximas, né, elas têm essa responsabilidade, eu falo. Tá ali, tá junto. É verdade. Só que não é fácil, né? Só que o que acontece? Eu falo que às vezes, devido à correria do dia a dia, uma coisa e outra para fazer, às vezes a gente tá focado tão no nosso mundinho ali, que a gente não tem essa sensibilidade de enxergar, de perceber, mas peraí, por que o outro tá dessa forma? Por que ele tá demonstrando esses sinais, igual vocês falaram? E a tecnologia piora isso mais, né? Justamente. Isso influencia ou não, doutor? Essa tecnologia, tanta informação ao mesmo tempo. E muito. A gente fala assim que a tecnologia nos aproximou de pessoas distantes, entretanto nos distanciou de pessoas perto, né? Faz todo sentido. E foi falado anteriormente, é muita verdade. Hoje nós perdemos esse contato, né? De manhã é um bom dia, vai para o trabalho. À noite você já chega cansado, boa noite e vai dormir. E muitas vezes você perde esse tempo de você conversar. Sim. Às vezes a gente conversa com pessoas tão distantes, né? De outras cidades, de outro estado, até mesmo de outros países. Entretanto, a gente não conversa com a pessoa que está dentro da nossa casa. E isso é muito sério, né, doutor? Muito sério, porque tem coisas, como foi falado anteriormente, são coisas sutis. Sim. A pessoa que gostava, por exemplo, de sair, de comer fora de casa, agora já não quer mais. Só quer ficar mais quieta, já quer ficar mais dentro de casa, já não quer mais ter aquele convívio, né, com outras pessoas. Ah, vai pro churrasco? Ah, não, hoje eu não quero ir, não. Ah, não, hoje eu tô passando mal. Ah, não, hoje eu tô com dor de cabeça. São tantas situações, vamos falar assim, que começam a acontecer, que se você for entrar, vamos falar assim, ligar os pontos, não tem como. Todas as vezes vamos falar assim, tá doente, não tem como todas as vezes tá passando mal. Então, se você não tiver essa sutileza, essa docilidade, vamos falar assim, de você conseguir compreender, seja marido, seja mulher, seja filho, filha, pai, mãe, quem for que seja do teu convívio, infelizmente, ela pode estar dando pra gente dicas e a gente não está percebendo. Sim. Porque muitos desses sinais não são verbais, muitos desses sinais são comportamentais e a gente não consegue decifrá-los até então. Doutor, e perguntando para vocês dois, ao inverso disso também, quando a pessoa ela passa a ter um tipo de comportamento, vamos supor, ela era uma pessoa mais quieta, mais tímida, de repente ela começa a ficar, sabe, bem comunicativa, sorridente demais. A pessoa, quando ela começa a ter esse tipo de comportamento, ela também tá dando sinais, dando sinais também? Ou não exatamente? Escondendo algo? O que vocês me falam? Essa é um sinal, sim. É uma pessoa mudar de atitude abruptamente, ela tá te passando alguma informação. Não necessariamente, às vezes, que queira ou esteja com a ideação suicida, mas que é um sinal de que algo esteja acontecendo de errado com essa pessoa, né? Muitas vezes nós, dentro desse contexto, deixamos de perceber, a pessoa tá só feliz hoje, ou tá só mais desanimada hoje mesmo. E deixamos de ter essa empatia, né? Realmente nos colocar naquele lugar do outro ali, de conversar. Eu vi uma frase, achei super interessante, não me lembro agora o nome do autor, mas que dizia assim: a comunicação hoje está tão defasada porque nós conversamos para poder responder e não para ouvir.
Nossa. Porque muitas das vezes a gente escuta o outro Só para pra responder o que ele tem para nos propor, né? E não para poder ouvir, ter uma escutativa, E até como na dificuldade de psicologia a gente ouvir hoje em trabalha dia, muito né? Sim. isso. E uma das coisas que eu tenho curiosidade é de saber o seguinte. Tem pessoas que falam demais. Eu vou morrer, eu vou pular da ponte, e que são demais. Essas pessoas que falam demais, elas não tentam suicídio? Ou isso é um medo? Desculpa o trocadilho, mas não tem essa frase, né, que a gente sempre fala, cão que late não morde. Não. No suicídio, isso acontece. Né? Então, se sejam vamos falar assim, com sinais físicos, sinais comportamentais, mudanças, como foi falado, né, mudanças abruptas sempre chama atenção. Nada acontece da noite para o dia. Né? Vamos supor, uma pessoa que quer emagrecer, ela tem todo um processo, diferente daquela pessoa que não mudou nada, emagreceu muito. Então, algo aconteceu. Então, uma pessoa que saiu, vamos falar assim, era mais quieta, era mais fechada e do nada tá totalmente aberto, falador, feliz e tudo mais. E o inverso, principalmente, que a pessoa que é aquela que era mais extrovertida, mais alegre e começa a se fechar, isso acontece e a gente começa a ter que ter essa lanterninha acesa. Como foi falado, pessoas que falam, tentam. Pessoas que falam, não apenas tentam, mas conseguem chegar até o final. Isso é o que nos preocupa, né? Porque a gente fala sobre esse tema, que é um tema difícil de ser falado, porém, eu gostaria de saber também números. Porque a impressão que tem é que quase não acontece. É algo distante, Que é algo né? distante. Sim. Como que funciona essa questão de números também? Acontece? Acontece muito, né? E a gente sabe que nessa época que a gente passou dessa transição da pandemia, né, principalmente ali 2020, 2021, que foram os principais picos que a gente teve, aumentamos muito, principalmente voltando para o nosso continente americano, né? A América foi um dos números que mais aumentaram. Para a gente puxar um pouquinho para o Brasil, só para ter um pouco de noção, né? Há cerca de mais ou menos, todo ano, morre cerca de 14 mil pessoas por conta de suicídio. Olha só, gente, no Brasil, 14 mil pessoas. No Brasil. Se a gente for pegar para esse número ficar mais expressivo, nossa, 14 mil, mas, para ficar mais expressivo, uma pessoa a cada 45 minutos, mais ou menos, a cada 30, 45 minutos, consegue ter o êxito do suicídio. Né? Falece por conta de autoextermínio. E mais preocupante ainda, se uma pessoa conseguiu, para aquela pessoa conseguir, cerca de mais ou menos 20 a 25 pessoas tentaram o suicídio, mas não conseguiram concluí-lo. Cara, eu chego a arrepiar com esses números, porque é assustador isso. Um gráfico alarmante que eu posso contribuir, interessante que eu vi, é a correlação entre o número de suicídios ser maior entre o número de mortes na guerra, por violência, e por violência doméstica, se eu não me engano, e também por questões de acidentes de trânsito. Olha o quanto esse assunto é sério. Esse número chega a ser mais alarmante do que esses casos mais rotineiros, de certa maneira, né? Então, é muito preocupante. E interessante também ressaltar que quando a gente fala pessoas, né, a gente, infelizmente, temos crianças que também cometem suicídio. Eu ia perguntar sobre isso. Porque jovens, né, aqui na nossa cidade, a gente escuta um número muito alto, por cima, né, talvez você consiga falar alguma coisa mais, de jovens que cometem suicídio. E às vezes era aquela pessoa super feliz, alta astral, que quando comete, as pessoas se assustam, os amigos que estão perto se assustam. Nossa, mas ele era tão feliz, tão bem. E como que funciona essa parte também da parte emocional? Porque tem números também falando que a maioria dos suicídios são por conta de depressão. Como que funciona essa parte emocional? Essa questão, até muito interessante nós pontuarmos isso, porque eu acredito na minha jornada de trabalho e em todos os contextos que tem, números e tudo mais que a gente vem falando, que tudo isso também tem muita relevância na infância. Porque quando nós ensinamos nossas crianças a terem mais resiliência, a lidar com suas emoções, a serem pessoas que, poxa, eu vi um exemplo muito legal, fala, a criança caiu e machucou o joelho. E aí ela mesma pegou e foi lá e molhou com água, limpou, arrumou. E a repórter perguntou para ela, e aí, como é que você está se sentindo lidar com sua própria dor?
nossa, agora tá bem mais legal em saber que tá passando. Então, assim, é um exemplo, né? Mas ensinarmos para nossas crianças no dia a dia, poxa, a minha costuma falar, mãe, eu tô triste. Eu tô triste agora, não fala comigo, eu tô triste. Tá bom, minha filha, eu vou respeitar o seu momento. Mas é muito interessante a gente falar, olha, tem um momento de a gente ficar triste, tem um momento de a gente ficar magoado, e como é lidar com isso? Ensinar nossas crianças, nossos adolescentes, principalmente, o adolescente já tem aquele momento, né, doutor, de explosão e de lidar com muitas outras questões, que é até mais curioso ali dentro do âmbito de investigação, porque além de tudo isso, ele está andando com muitos outros conflitos. Mas, voltando, a questão da infância é super pontual nós ensinarmos para nossas crianças a terem resiliência, a saber esperar o momento de acontecer as coisas. Né? Falar isso. Né? Não, é muito importante. Porque nós somos um mundo muito imediatista, né? Uhum. Então, quando nós pontuamos sobre isso, nós falamos sobre pessoas que querem tudo no aqui e agora. E lidar com emoções não é tudo aqui e agora. Justamente. Então é relevante para que na vida adulta nós saibamos lidar. Justamente, igual eu estava falando, é por isso que é tão primordial ensinarmos a importância do sim e do não. Para não tornar uma criança, né, tão imediatista. Não, eu quero agora, tem que ser agora, e se não for agora, né? Extremamente importante nós ressaltarmos isso. E a resiliência é uma das funções, dos mecanismos que nós aprendemos a lidar e a ter como ferramenta, né, no nosso dia a dia, na nossa vida ali no decorrer, que nos ajuda muito a lidar com muitas coisas. Todos nós passamos por problemas, né? Quem está nos assistindo, lidamos com situações difíceis, mas a maneira como nós utilizamos para lidar, para resolver esses conflitos, se torna diferente, que traz ali o alívio ou não em cada situação. E isso casa com a questão de termos um profissional. Porque às vezes a gente vai no amigo, no vizinho, ou na mãe, ou na pessoa que está perto, e ela não tem um entendimento amplo ou profissional para lidar com aquela situação. Então é muito interessante essa questão. Eu falo que todo mundo tem que ter um psicólogo. Todo mundo. Porque eles têm as ferramentas próprias para contribuir, né? E cético, né? Porque a mãe é coração, a mãe quer acolher. Os amigos não podem magoar, porque vai que eu perco a amizade, esse relacionamento envolvido. Já um psicólogo não, ele consegue ir ali e analisar com um olhar totalmente diferente. Isso é importante. É o que é ressaltado, né? Porque a gente, essa diferença de ouvir, né, para responder, e ouvir para ter uma escuta ativa, para estar ali presencialmente. E é isso que não necessariamente é uma ferramenta só do psicólogo, que nós possamos treinar no nosso dia a dia, né? Poxa, se a Ednélia chegar para mim, poxa, eu quero conversar, eu tô passando por uma situação difícil, e eu ficar aqui no celular, ou, tô te ouvindo. Então, assim, não estou ali integralmente para aquela pessoa. Nós podemos, no nosso dia a dia, treinar essa escuta ativa. Deixa todo o teu eu ali, no cantinho, de certa maneira, e escuta essa pessoa genuinamente. Teve um momento da minha vida em que eu estava tão cheia de tantas coisas, que é o que a gente estava falando, que eu marquei com um psicólogo porque eu queria só estar ali e ninguém me ligar. Eu queria só ser eu ali. E eu não estava precisando no momento. E no primeiro dia da consulta, a minha mãe descobriu que tinha câncer. E eu falo que Deus faz as coisas muito certo. Porém, mas eu tinha um preconceito muito grande com relação a isso. Eu me achava que eu tinha que me virar. E muitas pessoas que estão nos ouvindo, às vezes não pedem ajuda. Ou às vezes pede ajuda de uma forma errada. Então, procure um profissional, fale o que você está sentindo. E ele vai conseguir te ajudar dessa forma de abrir a sua mente, de fazer com que você entenda o que está acontecendo ali. Nós precisamos de ajuda, todos nós. E é ilusório a gente viver de rede social, viver de aparência, achar que o outro não tem problema. Todos nós temos conflitos. Uma questão interessante, o doutor pode também pontuar, é a questão da medicação, né? Eu passo por algumas questões dessa dentro do consultório, em que alguns pacientes não acham necessário, que querem lidar sem, assim, porque tem casos, né, que só com psicoterapia a gente consegue lidar, e que tem outros que são uma depressão maior, né, o caso de bipolaridade, outros tipos que é necessário esse acompanhamento da medicação, nós sabemos. E há muitos casos que chegam assim, né? Com certeza, a gente fala principalmente do que se envolve de saúde mental. É uma frase muito bacana, né? Todos nós temos, né, ter um psicólogo conosco. Por quê?
independente do teu trabalho, independente do que você faz, independente das suas situações, você começa a absorver muitas coisas. E o que foi falado é muito bacana, essa escutativa. A gente vamos falar assim, não com tamanha profundidade, mas a gente trabalha um pouquinho isso também na medicina de família. Porque nós queremos escutar. Nós queremos ouvir a pessoa por completo. Cara, eu sou fã desse negócio. Pra gente poder... Eu já tornei fã só também já. Pra gente conseguir absorver toda a demanda da pessoa. E quando fala de medicação, a gente sabe o seguinte, né? Que a medicação ela vai ajudar principalmente nos primeiros momentos, né? Nos primeiros... Ela tem um tempo para fazer efeito, a maioria das medicações demora cerca de 2 a 3 semanas para começar a fazer seu efeito, e os tratamentos medicamentosos eles são um pouco mais prolongados. Quando eu falo prolongado, inicialmente a perspectiva é cerca de 3 a 6 meses, né? Porque a medicação vai te ajudar, vai dar aquele impulso. Entretanto, principalmente nessa área, a gente fala que a medicina e a psicologia ela não anda afastada, né? De mão entrelaçada, ali junto. Enquanto nós ajudamos nessa parte medicamentosa, a parte da psicologia ela vai nos mostrar principalmente assim, todos nós temos problemas, todos nós temos complicações, todos nós temos frustrações. Tudo bem, né? E isso é normal a gente ter. O que nós temos que fazer? Nós não podemos deixar a ansiedade e a depressão nos controlar. Nós que temos que conseguir por mecanismo de controlar nossa ansiedade, ou no caso do suicídio, entender tudo que a gente está passando para poder ajudar. E a medicação ela vem nesse propósito de ajudar, de auxiliar, de somar, para poder com que a pessoa assim, começa a ver que tem sentido na vida, né? Que assim, porque o que nós mais temos, vocês falaram anteriormente, né? Os transtornos mentais estão muito interligados com a taxa de suicídio, dentre eles principalmente a depressão, o transtorno de bipolaridade, que tem suas fases, né, suas fases maníacas, suas fases depressivas, no qual a pessoa se sente para baixo, né, e depressão você começa a se isolar, você começa a vamos falar assim, se voltar a você mesmo, isolamento social, labilidade emocional que a gente fala que são tristezas ou choros muito fáceis, né, você fica mais introvertida, nada tem mais graça, você perde o prazer de fazer as coisas, eu gostava antigamente de tomar açaí, agora eu não quero nem mesmo passar na porta do açaí. Para que eu vou na reunião da família se lá não tem nada produtivo, não tem nada bom para mim? Isso começa a se... E é interessante como a gente, naturalmente, no dia a dia, a gente muda o humor. Eu falo assim, às vezes eu gosto de fazer algo e naquele dia eu não tô para aquilo. E isso é tão natural. Essa parte emocional é muito importante. E falando um pouquinho de depressão e ansiedade, 96,8% dos casos de suicídio é por conta de uma depressão. Eu escuto falar que depressão é quando a pessoa vive no passado, generalizando ela. Generalizando, a depressão é quando a pessoa vive no passado e a ansiedade é quando ela está preocupada com o futuro. A gente Como que funciona falar isso? Que é o excesso do passado, né? Excesso de questões, excesso de pensamentos sobre traumas, sobre bullying, sobre questões emocionais que passaram ali por a história da pessoa e estão ali de alguma maneira trazendo muitos sintomas com relação a pessoa se isolar de si e do mundo, de certa maneira. E um dos sintomas muito preocupantes que até dá uma certa inflexibilidade para tratar essa pessoa é a desesperança, que é até um dos sintomas que, associada a uma pessoa que tem indício de suicídio, se torna uma pessoa de risco, né? Que a gente costuma, dentro da psicologia, ter o contato até, né, dos familiares, de amigos próximos, para poder ali ter aquela rede de apoio para a pessoa, porque essa pessoa está uma pessoa de risco, né, para si e para o outro, de certa maneira. Essa é importante da gente viver o presente, né? Passado a gente não muda, o futuro a gente nem sabe, se ainda não chegou, é o presente, né? O presente é o que conta. E eu falo assim que isso é o grandioso, nós cobrar demais também, né? Eu me cobro muito, eu conheço muitas pessoas que se cobram muito, se comparando às vezes, e é o que a gente falou, tá tudo bem. Então você que está nos ouvindo, tá tudo bem, você é na sua essência, do jeito que você é perfeito, porque Deus te criou desse jeito, e tá tudo certo. Justamente. E só para pontuar, cada um tem o seu tempo. Exato. Deus nos fez únicos, então cada um tem a sua essência, cada um tem sua vida em si, suas particularidades, igual o Nil falou, pontuando isso. Cada um traz uma bagagem do passado e assim,
né? Você falando em relação aos pensamentos, a pessoa se isola e não quer conversar, não quer isso, automaticamente a mente dela já vai se enchendo de turbilhões de pensamentos que às vezes não contribuem em nada, muito pelo contrário. Já são esses pensamentos que levam a pessoa a fazer algo, né, que às vezes nem gostaria, nem queria de fato, ou não existe isso. É realmente quando a pessoa fala assim, eu vou suicidar. Existe um desejo, um querer dela mesmo, ou é um pensamento que fica, como que vocês olham isso? Já falando sobre essa parte, conta pra gente na parte profissional. Se vocês já atenderam alguém, se conhece alguém que já falou ou já cometeu suicídio. Quem quer falar primeiro? Só pontuando rapidinho o que foi falado, assim, nós sempre falamos que, como anteriormente eu havia falado, nossa, parece que ela estava tão bem, parece que agora que ela estava tão, nossa, vamos falar assim, no auge da vida dela, foi ali que ela cometeu suicídio, né? A gente sabe que grande parcela das pessoas que cometem suicídio, cometem vamos falar assim, entre aspas, na fase boa, quando elas estão mais pra cima, quando elas estão mais alegres, quando elas são mais eufóricas. Por quê? Porque elas não querem voltar novamente pro abismo que elas estavam. Ela não quer retornar a vivenciar, ela não quer vivenciar tudo aquilo que ela estava vivenciando. Então, nesse momento de euforia, nesse momento é que ela tem força para fazer o ato, né? Para planejar. A gente sempre fala que tem processo, né? Nada assim, como a gente sempre fala, nada é da noite para o dia. Você tem um primeiro processo de ideação. Então, você pensa em se matar, você pensa em tirar a tua própria vida. Depois você tem um planejamento, você tem um processo de planejamento, uma elaboração do que você vai fazer, como que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, o que que eu vou utilizar, né? Se eu vou utilizar X ou se eu vou usar Y, meio, não. E terceiro e por fim nós temos a aplicação do teu plano, né? Que vai ter êxito ou não vai. E toda vez que você não tem êxito, uma das grandes parcelas, uma das grandes chances de você ter uma nova tentativa de suicídio é se você já tiver tentado anteriormente. Então, se você tentou uma vez, aumenta a chance de tentar novamente. Nossa, eu não sabia disso. Porque a impressão que tem é que quando você faz algo, você assusta. Então, é justamente pelo contrário, né? Não, você aumenta a chance. Nessa questão é porque a pessoa, ela tentou ali, o plano não deu certo, de certa maneira, mas ali a solução não foi... a situação, a dor que ela está passando não foi sanada, né? Muitas pessoas, quando a gente vê relatos de pessoas que já tentaram se suicidar, uma das falas predominantes é o vazio. O vazio interno, que é muito grande. Isso é muito predominante entre essas pessoas, esse tipo de fala. E dentro dessa questão, nós temos que sempre ter essa rede de apoio. A família, em todos os aspectos, está atenta. Como o doutor comentou, tem esse episódio ali de euforia, que a pessoa está no auge, tá ok? É onde as pessoas pensam, né, recuam. Não, tá tudo bem com ela. E acabam não dando esse suporte tão necessário, né, e predominante. Porque em todos os momentos, a pessoa que está em risco ali de cometer de autolesão ou suicídio, ela tem que estar amparada pelos amigos, pelos familiares, tem que ter essa rede de apoio muito próxima, pelo profissional, né, pelos profissionais que seguem essa pessoa. Se você é um familiar, se você é um amigo que não consegue dar esse suporte, que não fala assim, não estou preparado para isso, eu não consigo lidar com essa questão, encaminhe, leve sua pessoa, seu familiar, para um profissional que consegue acompanhar. Isso é muito importante. Muitas pessoas falam, mas é besteira, é frescura, né? No senso comum, quantas é pessoas falta falam, de Deus. né? Sim. É frescura isso daí. Há muito isso no senso comum, é falta de Deus, vai orar, né? E isso a depressão é uma doença muito séria. E quando nós falamos também, eu acho que é super importante a gente ressaltar, nós estamos aqui pontuando transtornos psicológicos, mas muitas pessoas também que chegam a esse ponto, elas não têm necessariamente, né, ou dentro das pesquisas, essas pessoas elas poderiam ter algum índice de problema psicológico, mas não necessariamente um transtorno psicológico. É muito importante a gente colocar, porque mas a pessoa não tinha depressão, não tinha bipolaridade, e ela acabou cometendo, era uma pessoa assim, aparentemente, né, no senso comum, saudável. Mas por isso que é tão relevante nós termos esse olhar empático, né? Temos esse olhar ali que possa atravessar, né, de certa maneira o outro. Verdade. Esse é o nosso papel, né? Porque se a gente está aqui, se Deus nos confiou, as pessoas que estão à nossa volta, os amigos,
A gente tem que fazer isso. Eu li um livro que falava da importância de você, de você ser útil. E eu assustei quando eu vi os números de pessoas com ansiedade e depressão, que a mãe faz tudo, o pai faz tudo, então corre muito, chega em casa, ele não tem que arrumar uma cama, ele não tem que fazer nada, ele não é útil. Então, se ele morrer, tanto faz. Então, volta para esse vazio, e eu achei isso tão interessante, porque a gente quer, às vezes, super proteger as pessoas, os filhos, e acaba que deixa eles inúteis, eles não participam da vida, eles não se sentem, não é nem questão de amado, é de ser útil mesmo, acolhido, interagido na rotina do dia a dia, porque todas as pessoas gostam de participar, de ajudar e tudo. A gente fala que tudo na vida nós temos um processo, né, e remete novamente à questão da infância, né, desde a infância, no adolescente, tudo mais, porque para se tornar um adulto, para se tornar o que é hoje, tem que ter passado por várias questões, sim, tem que ter lidado com frustrações, tem que ter lidado com sim, tem que ter lidado com os nãos, tem que ter lidado com essa dificuldade de querer tudo agora, tudo, vamos falar assim, tem que ser agora desse jeito, desse modo, né, e também tem essa questão, né, que você mesmo comentou, de ser pais e mães super protetores, que acabam limitando a atuação do filho, do crescimento, né, para uma lagarta virar borboleta, ela tem que passar por um processo. Sim. Se a gente interrompe esse processo, você mata a lagarta. Então, se você interrompe esse processo de amadurecimento da criança, do adolescente, sim, você vai levar para ele prejuízo no futuro. Por isso é importante nós termos esse pensamento. Como que eu, como pai, como eu, como mãe, posso ajudar meu filho, posso ajudar minha filha, né, a se construir, a se edificar, né, a crescer e a se amadurecer. É verdade. Bacana. A doutora Rosana é uma pesquisadora muito importante. Ela comenta que fizeram pesquisa não me recordo exatamente a fonte, mas muito interessante que eles relatam que crianças, adolescentes, na verdade, que não contribuem em casa, que não lavam prato, que não arrumam sua roupa, que lá arrumam a cama, que não contribuem de maneira alguma dentro de casa, não tem responsabilidade ativa, tem o maior índice de pessoas que podem entrar no mundo da droga. Isso. Então, já é um fator de risco, né? Também o alcoolismo. Então, assim, dar essa responsabilidade para nossas crianças, atribuir a essas pessoas uma utilidade. Sim. Uma utilidade. Quando nós nos sentimos útil, nós temos ali um sentimento de pertencimento. Justamente. Né? A sociedade, a família, ao todo. Sim, só para pontuar o que você estava falando agora há pouco, em relação a quando os filhos falam, igual sua filha fala, mãe, eu tô triste. Eu não sei se hoje, atualmente, ainda é tanto assim, mas antigamente, a gente via, eu falo assim, antigamente como se eu sou tão assim, né? Mas, às vezes, uma criança falar pro pai ou pra mãe, eu tô triste. Aí, automaticamente, às vezes até mesmo pela ignorância, o pai e a mãe falavam, para de frescura, menino, para de coisa. E aí não param. Engole o choro. Engole o choro. Quantos adultos hoje... Homem não chora. E como isso é sério também, né? A gente vê pessoas que hoje têm certos tipos de comportamento por conta desse choro que foi engolido, não é verdade? Ou não, a criança que não foi ouvida. Por que você tá triste? Por que você tá assim? Não é verdade? E a gente sabe que o crescimento, o amadurecimento, né, você se tornar um adulto, ele não é de agora. Ele vem de toda vamos fazer o teu crescimento, a infância, a primeira infância, a segunda infância, o adolescente, o jovem e tudo mais. Só nesse caso aí que foi falado, pode falar muito melhor do que eu, mas assim, o ato de você falar assim pra criança, engole o choro, isso é frescura, mostra duas coisas. Uma, que ela não adianta falar pra ninguém, porque pra ela falar... Ela já começa a se fechar. Ela já começa a se fechar, porque assim, pra que eu vou falar se a pessoa com que eu mais, vamos falar assim, que mais me ama, inconscientemente, ela fala assim, a pessoa que mais me ama, que é meu pai e minha mãe, se mesmo assim eles não estão querendo me ouvir, por que vai adiantar eu falar? Então a primeira coisa é que ela vai se retrair, ela vai se fechar e vai se travar relacionado com isso, porque não adianta ela falar, porque ela vai guardar. E aí começa a guardar, e quando você começa a guardar sentimentos, guardar emoções, relacionado, guardar frustrações, dia a dia, corre, infelizmente chega um momento que a gente sempre fala que
a conta chega. Verdade. É aquela água que fica gotejando, goteja, e nós temos um limite. Se chegar no momento de encher essa caneca, não cabe mais nada. Próxima gota que acontecer, vai transbordar. E é nesse transbordar que, infelizmente, a gente não consegue muitas vezes socorrer, porque o tempo que nós tínhamos para ajudar era o tempo que estava enchendo a caneca, e não quando a água vai se transbordar. Isso é muito relevante, nós entendemos dessas pessoas assim, mas eu batia e eu apanhei, nunca morri. Essa questão de engole o choro, ela ainda é muito frequente na nossa sociedade. Ela ainda é muito latente, né, também, porque as pessoas estão muito na correria, as crianças, eu percebi esses dias, uma pessoa próxima, uma criança estava chorando, não, vamos dar o celular, vamos, o que ela precisa? Isso é gritante, ela não pode chorar na frente das pessoas, ela não pode chorar, ela está querendo chorar. A pessoa, nós somos ensinados a guardar muitos sentimentos, e é totalmente ao contrário do que nós devemos fazer. Nós devemos expor o que nós precisamos, o que nós sentimos. Muito é falado que você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa vulnerável, se você expor o que você vai sentindo. E acaba que isso transforma-nos em pessoas muito fechadas, em pessoas que vai engolindo os sentimentos e não consegue expor de maneira assertiva. Exatamente. Conta pra gente assim, vocês conhecem alguém que já tentou suicídio? Conhece? Tanto assim de níveis, vamos falar assim, familiares, relacionados, mas principalmente, né, na nossa atuação profissional, que a gente lida diariamente com isso daí. E eu particularmente tive uma experiência também durante a faculdade, por exemplo, de uma colega que cometeu suicídio durante a faculdade. Então, assim, isso é algo muito comum. Infelizmente, é algo muito comum. Eu também conheço. Né? Você conhece, Ednelia? Relacionado com isso. Sim. Porque se a gente for parar para pensar, todos nós conhecemos alguém que cometeu, né? Se está em casa, se conhece alguém que cometeu, que está passando por esse processo, né? Trazendo um pouco para a realidade do nosso município, a gente tem anualmente pessoa, inclusive jovem, que falece por suicídio. Meu Deus. Isso é gritante, Eu né? imagino. É muito interessante, essa pessoa, ela já tentou em outros episódios, já teve essa tentativa, ela não conseguiu concluir, graças a Deus, mas eu acompanhei ela durante um período, e a situação, ela não era por questão de patologias, assim, que a gente pontua, né, era uma questão de separação, e geralmente, socialmente, a gente pergunta, mas isso não vai levar ninguém a querer fazer nada com si próprio, né, por isso que, como eu ressaltei, às vezes é questão de um término de um relacionamento, às vezes é questão de demissão de um emprego. Isso pode desencadear muitas coisas dentro da pessoa. E nesse caso específico, essa pessoa ela não aceitava medicação, ela não aceitava o término do relacionamento. Ou mesmo a pessoa dizendo que não queria mais nada, ela não saía de casa e falava repetidamente de cometer o suicídio. Então, a gente fez um processo de tratamento. Infelizmente, não concluímos o tratamento. Contudo, essa pessoa chegou a um ponto ali de ter um pouco mais de esperança, né, que já foi um avanço. Como eu ressaltei, dentro do índice de suicídio, depressão e tudo mais, quando nós vemos essas pessoas ressaltando muita desesperança, que ela não vê um futuro, né, doutor? Ela não enxerga ela mais dentro de uma perspectiva de futuro. São casos muito preocupantes. São pessoas que não se veem mais no futuro, que sentem que aquela dor é seu fim. Já perdeu a graça da vida, perdeu a graça de viver, não tem mais sentido, não tem nem mais o porquê tá no mundo, né? Uma não foi duas vezes que a gente ouve assim, pra quê? Pra que eu vou continuar vivendo? Se eu não tenho mais vontade, se eu não tenho mais desejo, se nada pra mim tá bom, se nada pra mim dá certo, se minha vida tá tudo de cabeça para baixo, por que eu vou continuar nisso? E quando já está nessa profundidade para reverter essa situação, é muito mais difícil, né? É difícil porque é justamente o que foi falado, né? A pessoa não tem a esperança.
Porque uma das coisas que mais nos move, que mais faz a pessoa, não faça em retornar, é você ter a esperança de você ter um retorno, a esperança de você voltar a ter uma vida, vamos falar assim, você consegue ter um convívio, que você consegue conversar. A partir do momento que você já não tem mais essa esperança, a partir do momento que você já não tem mais esse desejo, não tem mais essa vontade, até você fazer com que a pessoa retorne, vamos falar assim, essa vontade, essa esperança de pelo menos continuar, né, o tratamento, continuar, vamos falar, na perspectiva de melhora, é muito difícil, é muito complicado. E hoje em dia a gente ainda tem muito preconceito, né? Ah, quem vai psicólogo é doido. Eu ia falar sobre isso, cara. Eu ia falar justamente sobre isso. Ainda existe esse preconceito tão grande. Pra que eu vou no psicólogo? Né? Se psicólogo é coisa de doido? Pra que eu vou tomar medicamento pra me ficar dependente pro resto da minha vida? A medicação. O psicólogo, ele é taxado, né, como só vai doido lá, só vai louco, né? Quando você fala psiquiatra, então aí que balança é esse? Aí você já A coisa mais profunda. Sim, é com a camisa de força. Então, assim, hoje, infelizmente, ainda tem esse, vamos falar assim, esse paradigma que psicólogo é coisa de doido, que psiquiatra é coisa de louco, que eu não preciso disso. E, infelizmente, quando as pessoas falam isso, a maioria delas já estão vivendo uma situação e ela é uma areia movediça. A cada momento vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando. E cada vez mais fica mais difícil da gente poder ajudá-la a puxar. Sim. Porque não somos nós que fazemos. É a pessoa, né, através, claro, através das terapias, através das medicações, através do caminho. Ela que tem a força de restaurar e de se reerguer. Me fala... Isso é muito importante, mas me fala sobre a mídia. Qual que é o papel da mídia? Se ela tem alguma influência positiva ou negativa? E como que ela pode contribuir nesse papel? É uma faca de dois gumes a mídia, né? E que hoje, infelizmente, está mais na parte destrutiva que construtiva, né? A mídia ela tem várias formas, é muito fácil influenciar. E a gente volta um pouquinho ainda, principalmente, para o que a gente chama da juventude, né, dos jovens, que eles são mais atenados relacionados com isso e eles são mais influenciados relacionados com isso, né, porque os jovens muitas vezes falam assim, ah, não, eu que mando em mim, infelizmente tem muito essa questão e é muito fácil você convencer. A mídia ela tem um papel muito grande, porque a mídia, a gente fala que, né, se a gente for estudar, fala que é o quarto poder que nós temos, né, porque ela consegue ditar, ela consegue influenciar, ela que dita a moda, ela que dita quais são as tendências, ela que dita o que é bonito, o que é feio, e o suicídio não é diferenciado. E você vai seguindo você sem você ver. Porque assim, inconsciente, porque se mostra, o primeiro momento mostra assim, vamos falar assim, que o grupo A é o melhor. O segundo vai lá, você vai passar o próximo vídeo, vai falar assim, o grupo A é o melhor. O terceiro vídeo vai falar assim, o grupo A é o melhor. O que é que inconscientemente você vai falar? Sim. Ele é o melhor, eu quero seguir ele. Sim, Então ele tem... Não é à toa. É natural seguir a maioria. É natural. E se a gente for pegar, né, graças a Deus deu uma diminuída, mas antes tinha muito aqueles jogos, né, Baleia Azul, né, a Mona. E tantos que não né, foram, porque jogos esse spray, né, de são desodorante são também. muito. E o que eles falam? O que eles falam? Simplesmente assim, ó, você não é bom? Você não é o top? Então me mostra que você é bom. Então me mostra que você consegue fazer isso. E é nisso que você pega spray desodorante, você bate no sacola e você amarra, né? Da Baleia Azul tinha desafios que você tinha que pular, que você tinha que fazer não sei o quê, que você faz aquilo. E os jovens são levados a isso. E não geralmente a maioria dessas pessoas já estão passando por alguma dificuldade interna. Já tem uma fragilidade relacionada com isso. Apontado, né, que há esses índices, mas essas pessoas elas já estão passando por alguma coisa, ou que não esteja passando necessariamente por algo tão sério, mas que não são vistos dentro de casa. Os adolescentes estão trancados hoje dentro do quarto. Não tem a validação de pai e mãe, principalmente, porque se um filho, uma criança, tiver a validação de pai e mãe, trabalhar isso na identidade dele desde quando eles são crianças, eu creio que, claro, contribui muito. Com certeza. Né? Contribui e dentro muito. do olhar, assim, pontuando a parte interessante das mídias, né, estar aqui falando sobre essa questão, falar sobre suicídio. Antigamente, na Idade Média, falar sobre isso, meu Deus. Hello. Até, eu estava fazendo uma pesquisa hoje, achei interessante, na Idade Média, até os corpos eram violados se a pessoa estivesse cometendo suicídio, tivesse cometido, né? Então, era repudiado, né? Sempre foi que as pessoas, elas prezavam pela vida. E não só a pessoa, a família toda era taxada. Isso, exatamente.
Então, a gente falar sobre isso, expor essa perspectiva, o que a pessoa pode, a quem ela recorrer, né? Ter informações assertivas, isso é muito relevante. Sim. Esse tema chega a doer a gente, ainda mais porque é um tema que, como a gente falou, é comum. A gente conhece alguém. E é duro de ouvir isso, né? Duro. Que é comum. Esses dados, né? Sim. Mexeu muito com a gente. Sim. Só que eu falo para quem está nos assistindo, você não está sozinho. É comum as pessoas sentirem e passar por momentos de altos e baixos. Porém, é primordial pedir ajuda. Fale comigo, fale com a gente, fale com a Vívia, fale com o Dr. Bruno, fale com a gente. Mas fale. Eu acho tão interessante porque a gente estava falando de desafio, né? Você não é o bom? Você não mostra que você é bom? Então vá até um psicólogo. Todos nós precisamos de um psicólogo. Eu falo por mim. Eu tinha um preconceito, que era geral, fui feito uma nada, né? E quando eu fui até um psicólogo, eu falei, cara, é só desabafar. A gente tem aquele negócio da pessoa ficar perguntando da vida e tal. Eu me senti tão bem, que eu indico para todo mundo. A primeira ação sua, peça ajuda. Peça ajuda a um profissional. E tem esperança, sim. Eu falo que a esperança, ela vem de você que está nos ouvindo. Justamente. Isso é muito primordial. Se você não tiver acesso a uma ajuda imediata e estiver com um momento de necessidade ali, não tiver ninguém, seja à noite, de madrugada, tem o CVV também, né, que é importante a gente comentar, que é o Centro de Valorização à Vida. 24 horas. 4 horas, que está à disposição de Como todos. que funciona? 188. Olha, esse número, então, pessoal, 188 é o CVV, Centro de Valorização à Vida. Que tem pessoas que são voluntárias, que estão lá dispostas, né, a ouvir, né, nesse momento de aflição, que são pessoas treinadas, e estão ali para acolher nesse momento, que não tenha, às vezes, assim, por sermos amigos ou por ser parente, a pessoa não tem confiança. Então, tem esse contato que possa estar acolhendo, né? Muito interessante. Nós vamos deixar descrito também esse número, o contato. E vamos divulgar também nos nossos stories para que esse número seja falado. Obrigada por essas informações tão importantes. Eu quero falar para você que está nos ouvindo. Esse conteúdo é riquíssimo. Para mim foi grandioso e eu estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente, de passar todo esse conteúdo. E eu quero agradecer em especial os nossos patrocinadores que contribuem para que isso tudo aconteça, para que essas trocas aconteçam, se transbordar. O Felipe, da Magazine Terra, ele é um dos nossos patrocinadores. É uma pessoa incrível e que contribui para que esse programa aconteça. O Zelinho, do Supermercado Estevão, também é um dos nossos patrocinadores. E eu agradeço vocês por confiarem em nós, no nosso trabalho. E é só o começo. Nós teremos vocês aqui de novo, com certeza. Conteúdos incríveis. Apesar desse tema ser um tema que nos deixou aqui de coração apertadinho, acho que pede até um próximo, né? Bate-papo. Sim. Tem muito a ser falado, né? Ixi, muito. Só o começo. Eu quero que vocês deixem, então, uma mensagem final agora para as pessoas que passaram por isso, ou tem alguém passando por esse momento difícil. Sim. Eu falo o seguinte, se passando por essa situação complicada, situação difícil, eu falo que tudo que se envolve como transtorno mental, mas numa fase que está passando ruim, é muito complicado, é muito difícil. Por quê? Uma pessoa que fraturou, uma pessoa que quebrou a perna, é muito fácil você ver que uma perna está quebrada. Né? Uma pessoa que está com infecção, é muito fácil a gente ver. Mas quem está com essa dor na alma, quem está passando por esse momento, é difícil, porque só a pessoa que vivencia, a pessoa que está passando por isso, que consegue compreender. Então, assim, primeira coisa de tudo, a culpa não é sua. A culpa não é da pessoa. A culpa não é você que está passando por isso. Não, ninguém deseja ter um câncer, da mesma forma que ninguém deseja passar por esse problema. A diferença é que nós temos meios, nós temos formas para poder ajudar. Seja com a nossa parte, né, da parte da medicina, seja da parte da psicologia, seja através de grupos de apoio, nós temos para poder ajudar. Não perca a esperança, né? Não desista relacionado com isso, porque nós podemos ajudar, nós temos inúmeras formas para poder ajudar. E a gente está aqui apenas para te somar, para poder te ajudar a sair desse momento tão, vamos falar assim, frágil, desse momento tão difícil e voltar a ter o que a gente mais chama de bonito, que é a esperança. E a vida. E a vida, com certeza. Uau, com certeza. O que eu deixo de mensagem é que a vida é feita de fases, né? E muitas das vezes nós estamos passando por fases muito mais complicadas do que nós gostaríamos, né? E tá passando por um momento de desesperança, de depressão, ou que você não entende o que está acontecendo dentro de você,
só significa que nós somos seres humanos, né? Então que vocês possam buscar ajuda, buscar acolhimento e que falar sempre é a melhor solução. Essa comunicação com o profissional, com o familiar, com o melhor amigo ali de imediato vai ser o primeiro passo para que esse vazio possa se tornar um dia preenchido por algo que você possa dizer que passou por essa fase de maneira assertiva, com resiliência, e que você possa superar essas questões e ser uma pessoa melhor, né, numa fase melhor todos os dias, né? Nunca deixe de procurar ajuda. É verdade. Muito obrigada. Imagina. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Imagina, a gente que agradece. Nosso coração ficou quentinho. Está quentinho. Quentinho. Com certeza, vocês contribuíram muito, muito, tanto para nós, quanto para as pessoas lá fora que vai ouvir, que está ouvindo, com certeza vai contribuir muito. Né? Ok? Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente, então, no podcast Fala Comigo. Siga nossas redes sociais, sigam os nossos canais e não deixem de curtir, de compartilhar essa mensagem para as pessoas que precisam. Sim. Muita gente precisa ouvir isso. E eu agradeço vocês e até o próximo. Obrigada. Sim, e coloca lá também assuntos que vocês querem que a gente traga aqui, pessoas que vocês querem que a gente traga aqui. Até mais. Até mais. Fala comigo.